Graça e paz, pastora Andresa. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Estamos com a sua mensagem hoje. O que você tem para dizer para a gente sobre o culto de hoje? Graça e paz, Thiago, a todos vocês que me ouvem. Então, essa noite será uma noite de despertamento, vamos dizer assim, né? Então, eu espero que cada pessoa nessa noite saia daqui despertado, encorajado, na perspectiva de que todos nós temos problemas, dificuldades, desafios. A nossa vida é feita de desafios. Então, a gente tem que encarar os desafios como algo que a gente vai crescer, que a gente vai amadurecer, que a gente vai tomar um novo rumo, uma nova perspectiva, uma nova forma de lidar com a vida, porque a vida é assim. E em Deus nós podemos isso, em Deus nós podemos vencer, sempre levando em consideração que Deus está conosco, que Ele está na nossa frente, que Ele está nos ajudando, que nós nunca estamos sozinhos, né? Então, a Bíblia chega a dizer: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, essa certeza que a gente precisa ter, que mesmo a despeito das lutas e dificuldades, das crises, dos desafios, nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Muito obrigado, pastora Andresa. Fiquem agora com a mensagem ministrada pelo pastor Andresa hoje na rampa. Que maravilha, é tão bom a gente proclamar e declarar que o Senhor é bom, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado da bondade do Senhor na sua vida, na sua história? Amém? Glória a Deus, né, Neto? É isso mesmo. Seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, Deus, Ele não muda. Ele continua sendo bom, né? O que precisa mudar é aqui dentro de nós, essa perspectiva de que Deus é bom, né? Independente de qualquer situação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17, nós vamos falar nessa noite sobre vencendo os desafios. Você tem desafio na sua vida? Nossa, e como, né, gente? Como? A vida sem desafio não é vida. Porque viver nessa terra é para viver desafios. Amém. Isso mesmo. 1 Samuel 17, a partir do versículo 25. E nós vamos ler aqui a história tão conhecida de Davi e Golias. 17, a partir do versículo 25, diz assim: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos, e a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão mesmo aquele homem que ferir ao filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora, porventura? Não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou-o em busca dele. Versículo 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o teu coração, o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrara de sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo.
Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 cestos de ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem muito ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, queridos? Amém, que desafio. Quando eu li essa palavra, o Senhor me trouxe muito à mente tantos desafios pelos quais eu já passei, e certamente pelos quais você passa. Você não passa por desafios? O que é um desafio? O que é um desafio? Alguém saberia me dizer o que é um desafio? E de tantos conceitos e de tantas coisas que essa palavra desafio nos traz, eu gostei muito de uma que diz que desafio é aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. Não é isso? Todo desafio vem até nós, nos tirando da zona de conforto. Sim ou não? Nos tira dentro de uma perspectiva daquilo que nós cremos, do lugar que nós estamos, e nos projeta para um outro lugar. Não é assim? Para um lugar que nós não conhecemos, para um lugar desconhecido. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: enfrente os desafios. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, eu até conto no meu livro essa história, sobre o Beach Park. Quem já foi no Beach Park aqui? Sabe aquele brinquedo insano? Só isso foi no Beach Park, gente? Quem foi naquele brinquedo insano? De tantos metros de altura. Quantos metros tem? 41, 51, sei lá, né? E eu já havia ido no Beach Park algumas vezes. E nessa vez que eu fui junto com o meu esposo, as crianças, o meu marido disse assim: eu duvido você ir no insano comigo. Ai, quando essa palavra veio até mim, eu duvido, né? O meu coração já começou a queimar, porque eu adoro desafios. Claro, eu sei que nem todo mundo gosta de desafios, gente, porque tem desafios e tem desafios. Tem desafios que a gente se sente realmente desafiado, e tem uns que vêm até nós que a gente não gostaria de estar vivendo, não é assim? E aí, eu me senti completamente desafiada naquele dia, Emerson. E eu disse: bom, então eu vou tentar. Eu disse: você está duvidando de que eu dou conta de ir? Ele disse: estou. Ah, gente, pensa, né? Pensa num negócio desse. E aí eu disse: pois bem, pois então eu vou. Ele disse: eu duvido, gente, vocês não estão entendendo. Aquelas escadas de não sei quantos metros de altura me pareciam assombração, né? Cada vez que eu pisava em um degrau, e ele ia ao meu lado dizendo: eu duvido, vai desistir, vai desistir. Acredita? Parece a voz do inferno, né, gente? Porque é assim... É exatamente assim que acontece. Quando a gente está vivendo um desafio, as vozes se levantam para tentar nos paralisar, tentar fazer com que a gente desista, porque todo desafio vai nos projetar para algo maior. Essa é a perspectiva do desafio na nossa vida.
Quando os desafios surgirem na sua vida, quando os problemas, as dificuldades surgirem na sua vida, você vai dizer, opa, isso aqui é um meio para Deus projetar a minha vida para algo novo, para algo maior, para algo melhor. Amém, queridos? E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu fui subindo aquelas escadas, ouvindo aquela voz do meu marido, eu duvido, vai desistir. Vai mesmo? Eu duvido. E eu fui indo. Quando eu cheguei ali diante da escada, fechei os meus olhos, eu não queria nem ficar olhando para baixo e nem para as circunstâncias, porque as circunstâncias nos amedrontam. Sim ou não? Né? A gente não pode olhar, porque se a gente olhar muito, se a gente pensar muito, a gente não faz. E aí o rapaz disse assim, você quer pensar um pouco? Eu disse, não quero pensar nada, vamos logo agora, como é que faz? Fechei os meus olhos e fui. Engoli um monte de água, me afoguei lá embaixo, mas eu fui. Então eu posso dizer que eu fui no insano, né? Essa experiência simples, até de uma certa forma corriqueira, obviamente os desafios que nos aparecem durante a vida, eles são muito maiores, muito mais desafiadores, de fato, né? Mas isso me trouxe algumas situações na minha vida, né? Isso mostrou para mim que eu posso. Isso mostrou para mim que eu sou capaz. Em Deus eu sou capaz. Sabe? Às vezes os desafios vêm até nós e eles chegando para querer nos amedrontar e nos paralisar e dizer assim, será que você vai dar conta? E eu quero te dizer nessa noite, você vai dar conta. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você vai dar conta. Mas nós daremos conta não porque nós somos bons. Nós daremos conta não porque nós temos dons e talentos, mas nós daremos conta porque vive dentro de nós alguém que é muito maior, alguém que é poderoso, alguém que é extraordinário, alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? E aí eu olho para essa história de Davi e eu vejo o quanto Davi se sentiu desafiado. O quanto aquela nação estava sendo desafiada por um gigante incircunciso, afrontando o exército do Deus vivo. Porque todo desafio, ele traz consigo o confronto e a afronta. Traz ou não traz? Traz. Nós nos sentimos afrontados, amedrontados, nós nos sentimos acuados muitas vezes. Né? E o gigante, ele estava exatamente querendo causar isso no coração do povo de Deus, né? Mas a história nos conta que esse gigante, ele foi desestabilizado, né? A história nos conta que ele foi vencido. E a semelhança desse desafio na vida de Davi, os teus desafios serão vencidos para a glória do nome do Senhor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Maior é aquele que está na nossa frente, ele vai na nossa frente, ele é o Jeová Sabaô, o Deus das nossas guerras, o Deus das nossas batalhas, e é ele que nos dirige, é ele que nos impulsiona, é ele que nos leva a vencer. É por isso que ele disse na sua palavra, nós somos mais do que vencedores. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu gostaria então de falar para você como vencer esses desafios que surgem diante de nós. Pense aí num desafio que você está vivendo, porque eu não acredito que você não esteja vivendo nenhum desafio, porque a vida é feita de desafios. Você está vivendo algum desafio aí? Sim. Sim ou não, gente? Já pensou aí agora nesse desafio? Pensa. Eu já pensei no meu aqui. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode vencer esses desafios. Com base nesse texto aqui. Versículo 25. Deixa a sua Bíblia aberta. Em 1 Samuel 17, versículo 25. Olha só o que Davi fez. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então
falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão mesmo aquele homem que feriu o filisteu? Ele perguntou, ele se interessou. Sabe qual é a primeira dica que eu dou aqui para você enfrentar o desafio? Encontre benefício no desafio, porque tem benefício. Todo desafio que você está enfrentando tem um benefício por trás. Posso ouvir amém? Qual é o benefício que tem por trás desse desafio que você está enfrentando? Davi disse assim: ei, o que vão dar mesmo para esse homem que derrotaram o filisteu? Disse assim: olha, vai dar a filha do rei para casar, não vai mais pagar imposto e vai encher de riqueza. Ele, opa, existe um benefício. Existe um benefício. Existe um benefício por trás de todo o desafio que a gente enfrenta. Sabe qual é o benefício muitas vezes? Deus nos amadurece. Deus nos melhora. Deus nos deixa mais sensíveis. Deus nos deixa mais humildes. Deus nos deixa mais parecidos com Ele. Amém, queridos? Todo benefício, todo desafio traz consigo um benefício. Todo desafio traz consigo um caráter pedagógico. Sempre vai nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos estar abertos para aprender aquilo que Deus está querendo nos ensinar com os desafios que surgem diante de nós. Sempre vai haver um benefício. Davi entendeu tanto isso que ele declarou assim: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Ou seja, se eu não tivesse sido afligido da forma que eu fui, eu não conheceria Deus, os teus decretos como eu conheço hoje. Sempre, queridos, vai haver um desafio, um benefício por trás do desafio. Eu me lembro daquela historinha do rapaz que estava num cruzeiro. Havia a ala A e a ala B, a ala dos mais poderosos e a ala baixa. E eles estavam num cruzeiro. E ali a filha do gerente lá, não sei se eu posso dizer gerente, do piloto, sei lá, daquele cruzeiro, estava passeando na ala inferior do cruzeiro. E aí eles estavam em alto mar e tubarões, e você sabe como é que é, né? Toda aquela situação ali. E aí ela se debruçou para olhar o mar e ela caiu. E foi aquele alvoroço, todo mundo, ela caiu, gente, vamos ajudar e tal. Quem vai ajudar? E um dizendo, vai, não vou, tem tubarão nessa água. E de repente um homem caiu na água, pegou a mulher, salvou a mulher e trouxe a mulher novamente para dentro do navio. E aí o dono do navio, lá, o majoritário daquele navio, disse assim: eu quero conhecer quem foi que salvou a minha filha, porque eu quero condecorar este homem, eu quero honrar este homem, afinal de contas ele salvou a minha filha desse oceano tão tenebroso, né, com tubarões e tal. E aí eles foram lá para a ala, né, todo mundo arrumado, todo mundo aquele banquete, uma festa estava sendo dada, afinal de contas a filha dele estava salva. E aí deram oportunidade para ele para falar: vamos, agora nós queremos ouvir, sabe, este homem que salvou a minha filha, este homem que se dedicou a ela, olha, ele salvou, você vai ser condecorado hoje, venha, a sua palavra. E todo mundo começou a aplaudir. Ele pega no microfone e ele diz assim: eu só gostaria de saber quem foi que me empurrou. Né? O que essa história tem a nos dizer? Que às vezes nós pensamos que não damos conta de fazer algo, mas os desafios nos impulsionam para fazer coisas que nós nem pensaríamos que conseguiríamos fazer. Sabe esse desafio que está diante de você? Ei, com Deus é fichinha. Você vai tirar de letra, porque não é você, é Ele em você. Esse desafio que está diante de você, você vai dizer assim: Deus, eu não posso, mas Tu podes. O que você não pode, Ele pode. Existe um benefício por trás desse desafio que você está enfrentando. Creia nisso. Segundo lugar, versículo 28 e versículo 33. Acompanhem comigo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, Davi estava falando, e o Eliabe
né, ouviu, disse assim: acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Sabe, queridos, uma outra dica que eu digo para vocês, para você vencer o desafio: não aceite as palavras negativas liberadas sobre a sua vida. O irmão de Davi disse: tu és um presunçoso. Quem és tu? Tu deixaste com quem aquelas poucas ovelhas? Quem tu és, garoto? Em outras palavras, para tu estares aqui para ver essa guerra. Sai daqui, esse lugar não é teu. Sabe, queridos, quantas vozes às vezes se levantam para tentar nos oprimir, tentar dizer que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Olha, eu não consigo entender como é que tem gente que empresta a boca para o diabo. Se alguém te compartilhar uma bênção, celebre. Se alegre. Esses dias eu estava compartilhando com alguém, vocês sabem que eu estou fazendo psicologia agora, né? E uma pessoa disse assim para mim: 5 anos, pastora? Vai encarar 5 anos? Eu digo: 5 anos. Se eu não fosse uma mulher resolvida, eu ia dizer assim: meu Deus, 5 anos, né? Muito tempo. As nossas palavras, elas às vezes contaminam os outros. Se alguém vier compartilhar com você uma bênção, se alguém vê que, sabe, que você está ali interessado por algo, celebre. Se alegre com a conquista do outro. Porque tem gente assim, eu até coloquei aqui, ó. Ah, eu passei no vestibular, mas também nesse curso aí, que não é nem concorrido. Não é assim? Tem gente que é assim, que termina de acabar com a gente. Né? Ah, olha, eu passei na prova de trânsito. Comprou, né? Bem comprou a carteira. Em outras palavras, está querendo dizer: você não é capaz disso. Você passou em qual curso mesmo? Nessa universidade? Né? Sabe, celebre. Ninguém pode definir o seu valor. Ninguém pode dizer se você é capaz ou não é. Quando um ourives, ele está fazendo um ouro, ele está projetando aquela peça, ele está formatando aquela peça, ele está idealizando aquela peça, só ele pode dar o valor para aquela peça. Mas ninguém. O Senhor te formou, o Senhor te desenhou, o Senhor sonhou contigo, só Ele pode dizer o valor que você tem. Só Ele pode dizer se você pode ou não pode. E nele nós podemos todas as coisas. Então nunca deixe ninguém te diminuir, ninguém dizer que você não vai conseguir. Repreenda, não internalize. Olha, quando as minhas filhas eram menores, alguém me dizia assim: ah, ela é uma pertinha, né? Ou ela está repreendido, não é pertinha não. Ela é uma bênção, ela tem saúde. Nós não podemos aceitar, porque as pessoas estão ali para tentar diminuir o nosso valor, para tentar mostrar que nós não somos capazes. Não sei se você conhece, deve conhecer aquele Freddie Mercury, né? Vocês conhecem aquele cantor que tem uma voz lindíssima. Você sabe como é a história dele? No início da sua história disseram: você não vai fazer sucesso, você não vai crescer porque você é dentuço. Tinha o dentinho aqui, né? E foi por causa desse dente que ele se tornou famoso. Ele simplesmente abriu a boca dele e começou a cantar. Porque a forma como a gente é, o nosso físico não determina o valor que a gente tem. Só Deus pode determinar o valor que a gente tem. Amém, queridos? Então não aceite que as pessoas venham diminuir o teu valor. Porque as pessoas querem nos fazer paralisar muitas vezes. Às vezes elas querem projetar a dor delas pra gente. Às vezes elas querem projetar a frustração delas pra gente. Às vezes elas querem fazer com que a gente viva na inércia, porque elas vivem na inércia e elas não têm coragem disso. Né? Uma pessoa disse pra mim esses dias: eu queria ter a coragem que você tem. Eu disse: pois eu vou te ajudar a ter então. Vamos ter coragem juntos. Então a gente precisa levantar o outro, né? Que Deus abra os olhos do nosso coração. Eu me lembro, eu contei lá no Koinonia que quando eu tinha 17 anos, eu estava ministrando louvor, eu só cantava, né?
E eu não ministrava louvor, eu não falava e chamava todo mundo. Eu me lembro que nessa tarde, eu havia passado a tarde com Deus, aquela tarde orando e muito embebida da presença de Deus. E eu me lembro que aqui, exatamente nesse lugar, o ministro de louvor havia faltado. O culto era 4h30 da tarde, Emerson. E eu ali no meu cantinho, junto com todas as outras pessoas cantando. Eu tinha 17 anos. E eu estava cantando, e de repente eu fui tomada por Deus ali em ousadia, e eu dei um passo à frente, e eu disse, você que está no seu lugar, e eu comecei a ministrar, e todo mundo começou a adorar, e ali foi uma glória de Deus, foi lindo assim aquele momento, e eu saí daquele culto tão renovada, tão abençoada. No outro dia de manhã, eu fui chamada e disseram assim para mim, nunca mais faça aquilo que você fez. Eu disse, por quê? Porque a igreja não vai acreditar em você, você é apenas uma menina. Se eu tivesse internalizado aquela palavra, aquilo teria marcado a minha vida e nunca mais eu teria subido aqui nesse lugar. Porque as palavras nos adoecem. As palavras ditas fora do tempo nos adoecem. Então não seja boca, não empreste a sua boca para o diabo, para falar e para diminuir o valor de ninguém. Você não sabe o que existe por trás das pessoas. Deus confunde as coisas loucas. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus é que faz todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então que Deus abra os olhos do nosso coração e nós consigamos ver. E nós consigamos nos ver como Ele nos vê. Então, o irmão de Davi disse, tu és um presunçoso. Ora, irmãos, ele estava projetando, porque ele que era um presunçoso, e estava projetando no irmão dele isso, quando na verdade não era. Terceiro lugar, versículo 34 a 36, diz assim, ó. Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria. E o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será com este incircunciso filisteu como um deles. Sabe, queridos, o desafio apareceu diante de você. Faça como Davi, traga à memória o que você já venceu. Você já venceu algum desafio, sim ou não? Então traga à memória esse desafio. Você está diante de um outro desafio? Você vai dizer, eu já venci aquele lá atrás. O Senhor me deu força. O Senhor me sustentou. O Senhor esteve comigo. E Ele continuará comigo. E Ele estará comigo em todo o tempo. E eu vencerei novamente, porque eu não estou sozinho. Traga à memória. A Bíblia diz lá em Lamentações 3:21, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Você está diante de um desafio? Traga à memória a esperança novamente. Traga à memória. Davi disse, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ah, queridos, quando eu estou passando por tribulações, por momentos difíceis, eu trago à memória. Senhor, o Senhor me deu vitória ali naquele dia. O Senhor estava assim comigo. Deus, eu cresci assim. Aconteceu isso. Eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Se eu venci, o Senhor é comigo e eu vencerei novamente. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ei, olha, escute, traga à memória a palavra de Deus que não muda e que não falha. Deus prometeu na tua vida, então vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai fazer do jeito dele, não do seu, mas vai fazer. Vai fazer. Que Deus poderoso é esse? Então brade isso. Acontece que a gente brada muito, o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. Ei, é o Deus da Andresa, é um Deus do Marcelo, é um Deus da Daniele, é um Deus do Tiago, é um Deus da Carol, é um Deus. É o meu Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre.
Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, Deus não mudou. Quarto lugar. São 10 tópicos aqui que eu alistei, tá bom? Quarto lugar, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O que ele disse? O Senhor me livrou. Quem livrou? Saiba que você não está sozinho nessa. Você não está sozinho. Está enfrentando o desafio? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você e Deus é uma dupla imbatível. Você e Deus é a maioria. Amém, queridos? Você é uma dupla imbatível com Ele. Você pode não ver, você pode não sentir, mas a verdade é que você não está só. Não está só, Deus está com você, o Espírito Santo está com você, Ele se move em você, através de você. Eu me lembro de Elias, quando Elias estava ali em depressão na caverna, e Deus disse assim para ele: Elias, o que fazes aqui? Ele poderia dizer assim: Elias, o que fazes aí na caverna? Né? O que fazes aqui? Ou seja, eu estou aqui contigo. A Bíblia chega a dizer também sobre José. José foi para a cisterna, José foi para a prisão, e a Bíblia sempre finaliza dizendo: e Deus era com ele. Você não está sozinho. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: Deus está com você. Olha, Paulo entendeu tanto essa verdade na vida dele. Sabe o que ele disse? Olha o que ele disse em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo. Você pode dizer isso? Eu estou bem certo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Não é dificuldade, não é o problema, não é a crise, não é o amigo, nada vai poder me separar. É fato. O amor de Deus está sobre mim. O cuidado de Deus está sobre mim e sobre você. Amém, queridos? Então a gente precisa entranhar essa verdade, tomar posse dessa verdade, não perder o senso da verdade, do amor de Deus por nós. Nós não podemos perder o senso. Eu me lembro de uma historinha de uma tribo indígena, e havia um ritual, né, para a passagem da juventude dos índios. Então o índio só sairia da infância para a sua juventude, para ser um homem, se ele passasse por esse ritual. Mas ele tinha que ir para o cume da montanha, e tinha que ficar na floresta, na alta floresta, de olhos vendados a noite toda, para que pela manhã ele pudesse ser condecorado como um homem, ele pudesse passar por esse ritual e dizer assim: não, realmente este índio virou um índio de verdade. E aí o filho fica sozinho lá, e esse filho teve que passar por isso. E ele foi lá para o topo da montanha, né? Ficou uma noite lá, ele não podia remover a venda, até que o sol brilhasse no outro dia. Ele não podia gritar por socorro, ele não podia reclamar de nada, ele tinha que ficar ali a noite toda para ser considerado como um homem. E aí, claro, o menino estava completamente amedrontado, óbvio, porque todo desafio traz consigo o medo. E ele estava amedrontado, ele podia ouvir o barulho dos pássaros, dos animais selvagens que estavam circulando ali ao redor. Alguma cobra, algum inseto podia picá-lo ali. Sim ou não? Estava vendado, né? Talvez alguns humanos pudessem feri-lo. Ele podia passar frio, calor, sede, fome, mas ele não podia tirar a venda. Ele tinha que ficar ali a noite toda. E aí o vento começa a soprar, ele começa a ouvir barulho do toco e nada. Este era o único momento em que um índio podia se tornar um homem de verdade. Só que aí a noite passou, o sol apareceu e finalmente ele pôde tirar a venda. Então, quando ele olha para o lado, ele descobre que o seu pai estava perto dele, sentado a noite inteira.
protegendo o seu filho de qualquer perigo. É assim que acontece com a gente. A gente pensa às vezes que está desprotegido, a gente pensa que está sozinho, porque a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver, porque os problemas eles ofuscam a nossa visão espiritual. E a gente não consegue ver, porque nós não temos essa capacidade de ver além, como Deus tem. E a gente pensa que a gente está sozinho. Mas a grande verdade é que Deus está ali, nos sustentando, nos encorajando, nos levantando, nos fortalecendo, nos dando ânimo. Não é porque você não vê Deus que não significa que Ele não está com você. Não é por isso. A nossa caminhada é uma caminhada de fé. De fé. Não é pela visão natural, material, mas é pela visão do sobrenatural. Que o Senhor abra os nossos ouvidos nessa noite, os nossos olhos espirituais. Sabe, que você possa bradar: Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu veja além daquilo que eu estou vendo agora nessas circunstâncias naturais. A grande verdade é que nós não estamos sozinhos, amém? Quinto lugar. Versículo 38 e 39. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Imagina o Davi andando com aquela armadura toda grande no seu corpo, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso usar isto, andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe, a quinta verdade que eu quero destacar aqui, para que a gente vença os desafios: seja você mesmo. Seja você mesmo. Não procure imitar ninguém. Seja você mesmo. Eu vou agir como fulano agiu nessa guerra. Não precisa disso. Viva a sua verdade. Existe uma verdade dentro de você que ela precisa ser colocada para fora. Quando a gente vive uma verdade, as pessoas acreditam naquela verdade. Nós precisamos viver a nossa verdade, queridos. Você não precisa de armadura de ninguém. Aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida é através da sua vida. O que Deus tem para fazer através da minha vida é através da minha vida, e ninguém vai conseguir fazer. Você entende isso? Deus te levantou para um propósito. Esse desafio está vindo aí para um propósito. É só você que vai conseguir lidar com isso, porque Deus vai te ajudar. Mas essa guerra é sua. Amém, queridos? Esses dons, esses talentos que você tem é para um propósito. Então seja você mesmo. Haja como você agiria. Não tente imitar ninguém. Não queira aquilo que é do outro. Queira aquilo que é seu. E invista naquilo que Deus te deu. Não tem nada mais prazeroso na vida do que a gente fazer, do que a gente estar naquele lugar que Deus nos chamou para estar. Fora desse lugar nós não encontraremos plenitude. Fora deste lugar nós não encontraremos a verdadeira alegria. Existe um lugar em Deus para mim. Existe um lugar em Deus para você. Amém, queridos? Sabe esse jeitinho que você tem? Esses dons, esses talentos, esses limites que você tem? Foi Deus. Eles estão aí para um propósito. Você só precisa saber qual é o propósito. Quando a gente vive no propósito, a gente se torna realizado nessa vida. E o propósito de Deus para nós sempre abraça o outro. Nunca é só para nós mesmos. Viva a sua verdade. Nós não precisamos usar máscaras. Nós não precisamos usar armaduras de ninguém. Nós somos livres. Bata no seu peito e diga: eu sou livre para fluir em Deus. Eu sou livre para vencer os desafios que chegam diante de mim. Sexto lugar, versículo 40. Olha o que Davi fez. E tomou o seu cajado. Tomou o quê? O seu cajado. Não era de ninguém, era o dele, né?
na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. 6º lugar, use as armas que Deus te deu. Deus te deu armas? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente converte de verdade, nós somos selados pelo Espírito. E junto com o selo do Espírito, nós ganhamos armas. Armas espirituais. Que armas são essas? Oração, louvor, a palavra. São armas espirituais que Deus nos dá. A Bíblia diz assim, olha, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas são poderosas, existem armas com você. Agora vamos fazer de conta que você está na sua casa, no seu quarto trancado, a sua casa está trancada, e está ali um ladrão do lado de fora, batendo desesperadamente, querendo te matar. Ele está com uma arma ali fora, ele está querendo te matar, certo? E você sabe que se ele conseguir entrar ali na sua casa, no seu quarto, ele vai te matar. E você tem uma arma dentro da gaveta, carregada. Beleza? E aí ele consegue, ele dá um empurrão ali na porta, consegue arrombar aquela porta. Entrou na casa, entrou. Você está trancado aonde? No quarto. Você está trancado no quarto e a arma está dentro da gaveta. E o ladrão, ele vai entrar. E ele vai entrar dentro do teu quarto porque ele quer te matar. O alvo dele é te matar, te destruir. E ele vai lá para a porta do seu quarto e tenta abrir. E ele começa a empurrar, ele começa a sacudir aquela porta, ele começa a bater forte, ele começa a dar pisão. E a arma está dentro da gaveta. O que você vai fazer? Hein? Só eu que pegaria aquela arma? Você vai pegar a arma? E se ele abrir a porta, você vai descarregar aquela arma nele? Sim ou não? Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir tua vida, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir teu casamento, ele quer destruir a tua estrada de vida, ele quer destruir tudo. Mas você tem armas que você carregadas. Você tem louvor. Você tem a palavra, que é uma arma poderosa. Você tem oração, porque elas estão dentro da gaveta. Use as armas para afugentar o inimigo. Use as armas para vencer os desafios. Está doendo, Senhor. Está doendo demais, eu não estou conseguindo. Eu sei que o meu Redentor vive. A prova está grande, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, e você começa a cantar. São armas. Use as armas que você tem. Você não precisa gritar, você não precisa espernear, você não precisa fofocar, você não precisa nada disso. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E elas destroem todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus na nossa vida. Use as armas. As armas que Deus te deu. Pare de usar armas humanistas. Pare de usar armas de autoajuda. Você não precisa disso. Esteja debaixo do poder de Deus. A Bíblia chega a dizer que o apóstolo Paulo disse, olha, a minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de homens, mas ela estava debaixo do poder de Deus. Quer vencer? Ei, você tem armas, o poder de Deus é uma arma poderosa para te levantar, para te encorajar, para te colocar num outro nível de fé, amém? E aí, eu olhando, e eu achei curioso, por que Davi pegou 5 pedrinhas? Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Ele não poderia ter pego só uma? Sim ou não? Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Alguém saberia me responder? Hein, Lucas?
5 pedrinhas. Sabe por quê, queridos? Porque Davi sabia da sua humanidade. Ele poderia errar. Ele poderia precisar de uma outra pedrinha. Nós não somos donos das nossas verdades. E não somos super-homens ou super-mulheres. Nós erramos. Nós caímos. Nós fracassamos. Nós desanimamos. Mas existe uma outra pedrinha ali que nós podemos tentar de novo. Porque Ele está conosco. Está difícil? Está doendo? Está desafiador? Tente de novo. Use mais uma pedrinha. Que em Deus você vai conseguir. Amém, queridos? 7º lugar. 42, versículo 42. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. 7º lugar, não dê confiança para o desprezo de alguns. Nem todo mundo é obrigado a gostar da gente. Sim ou não? Mas tem ou não tem na nossa caminhada pessoas que vão nos olhar com desprezo e com descrédito? Tem ou não tem? Ei, faça como o cego Bartimeu. Vai indo ao encontro de Jesus. E não esteja nem aí para aquilo que você está ouvindo ou que você está vendo. Abra mão desse desprezo das pessoas. Não deixa isso contaminar o teu coração. Não deixa isso colocar você para baixo. Ninguém precisa acreditar no seu potencial. Eu ouvi isso ao longo da minha vida cristã. E isso serviu tanto para a minha vida. Quando eu compartilhava que eu havia sido chamada por Deus para um propósito. Eu tinha meus 20 anos. Eu era novinha ainda, 17, 18, dentro dessa faixa etária. E eu ouvi uma pastora me dizendo assim: ninguém precisa acreditar no seu potencial, só você mesmo e Deus. Porque Deus acredita. Ninguém precisa acreditar nos teus sonhos, só você precisa, porque Deus acredita. Sabe quando você compartilha, você diz: meu Deus, isso é loucura, a pessoa está viajando na maionese. Ei, não compartilhe com quem não sonha com você. Não compartilhe com quem não acredita em você. Não compartilhe com quem te despreza. O filisteu olhou, você o desprezou. Disse: tu é um garoto, tu é um menino, tu que vais vir lutar contra mim? Quem tu és? O desprezou. Ninguém precisa acreditar no teu chamado. Ninguém precisa acreditar no teu sonho. Só você, porque Deus acredita. Amém, queridos? Deus acredita. Davi sabia tanto disso, que ele disse assim: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Tu me conheces mais do que eu mesmo, Senhor. Sabe, sonda o meu coração. Porque em Deus, queridos, nós temos uma identidade. Em Deus, Deus acredita em nós. Eu costumo dizer que Deus acredita em nós. Deus acredita na oração que a gente faz. Deus acredita na palavra que a gente libera. Deus acredita. 8º lugar. Versículo 44. Diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, Davi, vem, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha o que o gigante disse para Davi: vem, Davi, vem, que eu vou dar a tua carne às bestas, né? Das aves do céu, às bestas do campo. Vem, Davi, vem, que eu vou te estraçalhar. Eu vou acabar contigo. Tu és apenas um garoto, eu vou detonar com a tua vida. E sabe qual é a verdade que eu destaco aqui para você vencer esse desafio na sua vida? Tenha coragem em frente ao medo, porque ele vai aparecer. Não importa aquilo que você está ouvindo, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você está vendo, não importa se está tudo dando errado. Em frente. Vença o medo. E sabe como é que a gente vence o medo? Indo, enfrentando, dando as caras, se colocando.
É assim que a gente vence o medo. Vocês lembram da história que eu contei para vocês? Que eu dirigi, eu bati o carro, eu fiquei com medão. Passei 1 ano sem dirigir, com medo, e até que eu tive que enfrentar. A gente vence o medo enfrentando. A gente só vence medo enfrentando. E Davi não internalizou aquilo. Ele disse, eu não preciso disso, eu vou. Eu não sou escravo do medo, eu vou enfrentar, porque maior é o que está em mim, porque é o Senhor que está comigo, é Ele que está na minha frente, Ele vai me dar vitória. Nossa vida, queridos, é uma verdadeira guerra. Nossa vida é uma guerra. São tantos desafios. Se a gente for ficar com medo de tudo, a gente vai paralisar. A gente não vai conseguir ir em frente, a gente não vai crescer. Eu defendo isso e digo isso e volto a dizer, nós só temos uma vida para queimar, então a gente tem que ir avançando, enfrentando os desafios, os medos, as labutas do dia. Temos que ir, senão a gente não consegue não, queridos. Tem que enfrentar. Aí a gente é cheio de medo, a gente tem medo de dirigir, a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de que não vai dar certo, a gente tem medo de não passar no vestibular, de não passar no concurso público, a gente tem medo de não casar. É um monte de medo que vai assolando a nossa vida, não é assim? Mas a gente tem que enfrentar o medo. Verdade, né, Neto? Eu que o diga, né, Neto? Ô, glória, vai casar, Jesus. Quantos querem casar aqui? Não, a fé foi pequena. Ih, foi pequena essa fé. Vou perguntar de novo para te dar a oportunidade do anjo te ver, entendeu? Entregar a tua bênção. Quantos querem casar aqui? Ah, pastora, mas eu já estou numa idade, não vou casar não. Eu estou ficando para titia, para titio. Não vou dar não. Ei, em frente. Enfrente o medo. Se precisar de mim, estou aqui. Já falei que eu não sou Cupido, eu sou Noemi. Eu empurro Ruth para Boaz. E olha que dá certo, viu? Dá certo. Já deu um monte aí certo. Glória a Deus. Neto está muito animado, gente. Noivô está muito animado. Vamos terminar aqui, gente. 9º lugar, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ei, sabe qual é a outra verdade? Confia em Deus. Como é que está a tua confiança? Ele disse: olha, é o seguinte, tu vens a mim com espada, com lança, eu tenho apenas uma baladeirazinha, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu fico imaginando a fé de Davi, a postura de Davi, o ânimo de Davi para lutar com aquele gigante. Tudo dando errado, o irmão chamando ele de presunçoso, o Saul dizendo que ele era menino, o Saul querendo botar uma armadura nele, o gigante dizendo: tu vem comigo, pensa que eu sou o quê? Vem comigo cheio de pau na mão, tá pensando que eu sou um cão? E ele todo animado: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que me livrou do leão, do urso, vai me livrar de você também, Golias. Eu acho linda essa história. Eu me identifico demais com essa história. Confiança em Deus. Ah, confiança em Deus. Como é que está a sua confiança em Deus? Como está a sua confiança em Deus? Nossa confiança tem que estar em Deus e não na força do nosso braço, e não no outro, e não no patrão, e não no dinheiro, e não no amigo, e não na igreja, e não na célula, e não no discipulador, e não, é em Deus. É em Deus. 2 Crônicas 14 conta ali a história do rei Asa. Um dia o rei de Zerá veio contra o rei Asa, com um exército de 1 milhão de homens. E Asa falou assim, olha, aí no versículo 11, olha o que Asa disse. Asa clamou ao Senhor e disse: Senhor, nada para ti é me ajudar.
quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Sabe o que aconteceu? Ele lançou toda a confiança dele em Deus, e Deus deu vitória para 1 milhão de homens, um exército de 1 milhão de homens. Deus deu vitória, porque ele disse: Senhor, em Ti confiamos, em Ti dependemos, a nossa confiança está em Ti. E aí, num outro momento, o mesmo rei, escute, o mesmo rei, depois você pode ler na sua Bíblia em 2 Crônicas 14, o mesmo rei, numa outra situação, foi contra o exército de Israel, um exército muito menor. Ele se sentiu tão seguro dele mesmo, afinal de contas ele tinha mais homens ao lado dele do que aquele outro exército que ele iria lutar. Ele se sentiu tão seguro, ele foi ao encontro do rei da Síria, pedir ajuda ao rei da Síria. Ele não orou, ele não disse para Deus que confiava em Deus. E aí a Bíblia diz em 2 Crônicas 16:7, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente Aasa, rei de Judá, e disse-lhe: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Ele perdeu. O mesmo rei que confiou no Senhor, num outro momento ele não confiou no Senhor e perdeu a batalha. Ei, você quer vencer? Quer vencer? Confie no Senhor. Ainda que esteja dando tudo errado, a tua confiança tem que estar nele. Os teus olhos precisam estar nele. A tua força tem que estar nele. Tudo tem que estar nele. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa confiança tem que estar em Deus. Não pode estar na sua expectativa. A sua expectativa não pode estar na sua inteligência. A sua expectativa não pode estar no seu dinheiro. Não pode estar em nada, a não ser no Senhor. A nossa dependência é dele. Senhor, eu estou enfrentando este desafio, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. 10º lugar para a gente encerrar. Versículo 46. Reconheça que a sua vitória vem de Deus. Amém? Olha só, hoje mesmo, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, disse Davi. E ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu. Olha o que Davi falou agora para ele. Eu que vou te dar. Eu que vou dar a tua cabeça às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ei, eu vou ter vitória, mas essa vitória vem de Deus. Esse desafio que eu venci foi Deus. Pulei mais uma fogueira porque foi Deus. Foi Deus. Sabe, queridos, as pessoas aí fora, as pessoas ao redor de nós, elas estão vendo como é que a gente se comporta numa guerra. Como é que a gente se comporta no meio de uma batalha, de uma crise, de uma luta, de um desafio. Elas querem ver se a nossa confiança está em Deus. Elas querem ver se a gente reconhece que tudo vem dele. Elas querem saber como é que está a nossa fé, a nossa aliança com o nosso Deus. E Davi disse: olha, eu vou te entregar agora as bestas feras, eu que vou te entregar. Mas escute, toda a terra saberá que há Deus em Israel, porque foi o meu Deus. Bata no seu peito e diga: será o meu Deus que vai me dar vitória. Fique em pé, vamos orar.